Amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés e quero convidá-los, irmãos, para fazermos uma leitura no segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 35. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19 e o verso de número 35. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19, verso de número 35. Os que encontraram o texto podem dizer amém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Estejamos assentados, por gentileza. Meus irmãos, eu acredito que se faz necessário tecer o meu agradecimento a Deus pelo privilégio, pela honra que Ele me concede de estar entre os irmãos. É a terceira festividade que eu prego na igreja onde eu congrego, na igreja onde eu tomo Santa Ceia. E para mim não é mais do que honra, é uma dupla honra estar cooperando para o crescimento e edificação da igreja do Senhor Jesus aqui. Eu quero adorar a Deus, porque eu estava muito doente, Ele me recuperou a saúde, para que eu pudesse dar o meu melhor na noite de ontem, e na noite de hoje, poder expressar a Ele a minha gratidão, e permitir que eu venha trazer uma palavra da parte dEle aos irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Osni, da irmã Beth, que meus pais não são crentes, mas não só eles, mas alguns irmãos da igreja, nós temos como um exemplo para seguir essa carreira da fé. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amanhã faz 2 anos e 6 meses que eu sou casado e muito bem casado. E eu consigo afirmar que eu não casei com uma gatinha, eu casei com uma ovelha. A gatinha, depois de um tempo, ela pode arranhar. E a ovelha, ela, o máximo que pode fazer é chorar. Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que às vezes não pode viajar comigo, mas sempre que pode estar do meu lado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Tiago e da Kátia e dos adolescentes que permitiram que a gente viesse ter essa alegria junto com a deles. A Kênia e o Narinho já dispensa comentários, são os nossos amigos e é um casal de gente crente, e os irmãos percebem a graça de Deus na vida dos servos do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho a ciência que qualquer um dos irmãos ou dos obreiros que aqui estão teriam a total condição de trazer uma palavra ao coração dos irmãos, bem como os cantores, mas aprove o Senhor nos escolher para essa festividade e nos incumbir de trazer à igreja um alimento, um pasto para o rebanho do sumo pastor. E eu quero nessa noite falar aos irmãos sobre as percas de Barzilai. Eu quero falar aos irmãos sobre esse texto que eu fiz questão de ler com os irmãos nessa noite. Só que para que haja uma compreensão maior
é necessário a gente voltar alguns anos atrás da história e entendermos que o Senhor Deus chama um povo, e esse povo agora é conhecido como Israel. E esse povo chamado Israel é um povo que o Senhor preparou uma terra para que eles viessem habitar, morar, residir. E a Bíblia nos diz que eles conquistam Canaã sobre a regência, a liderança de um homem chamado Josué. Só que Josué morre por volta dos 110 anos. E é agora levantado pelo Senhor o período dos juízes, onde eles vêm sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo descia e impelia sobre eles uma força, dando aos tais capacidade para exercer a função necessária para lograr êxito sobre os seus adversários, já que é um período teocrático, um período onde é Deus quem levanta e coloca no lugar de quem ele abate. O Senhor Deus, ele suscita os homens. O período dos juízes, o período teocrático, o período dos juízes, ele acaba quando o último juiz, chamado Samuel, ele unge o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul é um rei que o Senhor Deus, ele vem a reprovar com as suas atitudes no decorrer da sua gestão como rei da nação de Israel. Durante 40 anos, Saul reina, e o Senhor já havia se provido de um outro rei. Esse rei é o rei chamado Davi. Só que os irmãos sabem de cor e salteado, e eu também já estou até careca de saber sobre a trajetória de Davi, sobre as coisas que aconteceram por intermédio de Davi, por culpa de Davi, e através da chamada de Deus na vida deste homem chamado Davi. Nós vamos entender e aprender com Davi que Deus é um Deus que, por maior que ele seja, por mais soberano que ele seja, e que nós entendemos que ele é Deus e o resto tudo é Baal, na nossa pequenez, se tiver um espaço na nossa vida, se formos sinceros a ponto de nos entregar a ele e dizer: eu não sou, mas tu és, eu não tenho, mas tu tens, eu tenho certeza e aprendi com Davi que por mais que eu errei, ou por menos que eu errei, Deus está sempre pronto a estar com a minha vida, sempre que possível chamá-lo para perto de mim. Disse o profeta Jeremias que Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. Deus é um Deus que está conosco aqui, derramando sua presença, recebendo nossa adoração, ouvindo o nosso clamor e cuidando dos nossos familiares. Os que acreditam nisso podem adorar ao Senhor. Deus é um Deus de tamanha grandeza que o que Isaías tentou dimensionar, talvez não chegaria muito perto no capítulo 40 do mesmo. Mas nós aprendemos com Davi que o Senhor Deus viu algo de interessante na vida dele, que ele não enxergou na vida de outras pessoas. No livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor disse que tornaria a reedificar o tabernáculo de Davi. Na verdade, o tabernáculo de Davi era o tabernáculo mais feio que se existiu até hoje, que existia e que existe até hoje. O tabernáculo de Davi era algumas varas com pele de animais cobrindo a arca da aliança, que ficou no mínimo 60 anos fora de Israel, na mão dos filisteus. Quando Davi traz a arca para dentro de Jerusalém, ele coloca debaixo de algumas peles de animal, sendo suportada por algumas varas. E ele escreve o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não tinha os ventiladores para ajudar no calor, não tinha um ar-condicionado para dar um refrigério,
mas a alegria dele era estar diante da arca da aliança, da presença de Deus. Ele tinha prazer em estar cultuando um louvor e um culto congregacional ao Senhor Deus. Davi é alguém especial. Davi é alguém que foi escolhido por Deus. Davi é alguém que fez muitas coisas. Foi um homem de guerra. Foi um homem que escreveu a maioria dos salmos. Davi foi o homem que o Senhor o considerou como segundo o coração de Deus. Mas Davi, como todos nós, teve falhas, teve erros. Ninguém que está aqui, por mais crente que seja, por mais que ora, por mais que tire um período de oração, por mais que jejua, todos nós erramos. Um dia erramos no cotidiano. Todos nós um dia passamos a fazer coisas que não nos agradam e também a Deus. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e nem tragados. Ela se renova a cada manhã. A gente aprende com Davi que mesmo ele tendo falhas, mesmo ele tendo erros, o Senhor o tratava, o Senhor fazia com que ele viesse a retroceder com os seus atos, falando particularmente com ele, usando os profetas. Nós entendemos que Davi é um homem de Deus, mas sem isenção, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa de alguém como ele, ao seu lado, para que nos momentos difíceis venha ajudá-lo. Davi foi um dos homens que mais precisou de ajuda para fazer a obra de Deus. Assim como Paulo precisou de Barnabé, assim como Paulo precisou de Priscila e Áquila, assim como Paulo precisou de Silas, assim como homens precisam de mulheres ao seu lado para levar a obra adiante, para prosperar o reino de Deus. Davi precisou de alguém que viesse lhe ajudar nas terríveis pelejas da vida. Houve um dia que o seu sucesso ministerial era extraordinário, que dentro de sua própria casa se levantou alguns homens, em especial um filho chamado Absalão. Absalão invejou o reinado de seu pai, a glória que Deus havia manifestado na vida de Davi. E a Bíblia diz que com palavras persuasivas, Absalão provocou uma rebelião dentro do reinado de Israel. E a Bíblia diz que Absalão conseguiu angariar para si alguns homens, algumas famílias. Essas famílias, sendo persuadidas pelo Salomão ou pelo Absalão, agora se voltam contra Davi. Davi, além de ser rei, Davi, além de ser pai, ou Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, Davi era um pai. E nenhum pai gosta de empenhar batalha, peleja contra o seu próprio filho, ainda mais com a força com que era colocado, empenhado nas pelejas da época. E nós sabemos que para se ganhar um reino, para se obter um reino, precisaria ter morte, precisaria ter sangue derramado. Então Davi sabe que a dificuldade era grande. Então ele não enfrenta seu filho cara a cara. Ele prefere esperar para ver o que Deus vai fazer. Ele prefere aguardar e ver o que Deus vai fazer por ele. Se Deus vai pelejar, se Deus vai enviar uma nação gentia, se Deus vai colocar uma enfermidade para a morte, ele vai esperar. E esperando, ele vai fugir, porque se ele ficar na frente do filho, o filho mata, o filho destrói. Se ele ficar diante das pessoas que foram persuadidas pelas palavras de Absalão, ele iria morrer, estava na cara. O que ele faz? Para não morrer e para não ferir o seu filho, ele prefere fugir. Só que quando ele foge, ele vai ver com os próprios olhos que Deus é Deus.
e o resto tudo não presta para nada. Deus é Deus que cuida dos seus filhos, e o que Deus entregou para ele, foi para ele que Deus entregou. Então quando ele fica seguro, ele se sente seguro com aquilo que Deus deu, ele deixa Deus trabalhar. Então ele vai para o deserto, ele vai para vales, ele vai para montes, ele vai fugir do seu filho Absalão. E o Senhor Deus, ele é tão Deus, que quando mais Davi precisou, Deus colocara homens do seu lado, para que viesse colocar o ombro na cruz de Davi, e ajudar a carregá-lo. Então o Senhor Deus coloca do lado de Davi, um homem chamado Barzilai. Barzilai é um homem que era da região de Gileade. Barzilai, o gileadita. De Gileade vem o bálsamo de Gileade. Lá vem consolo. A Bíblia diz que Davi está fugindo. Nada mal para quem está fugindo, uma palavra de consolo. Barzilai, ele encontra-se com Davi. Barzilai não é qualquer pessoa. Barzilai é um homem abastardo, é um homem rico, é um homem que tem riqueza, é um homem que tem terra, é um homem que possui grandes farturas alimentícias, é um homem que tem a prosperidade de Deus na vida. Barzilai encontra-se com Davi, Davi encontra-se com Barzilai, e Barzilai agora ajuda Davi a atravessar o Jordão. O nome Barzilai é um nome hebreu que quer dizer feito de ferro, ou filho do ferro. Ferro na Bíblia fala de poder. Poder na Bíblia é um poder mediante a ação do Espírito Santo. A palavra poder vem do grego dunamis, que apresenta 3 variantes: dinamismo, a simpatia de uma pessoa; dínamo, uma peça que vai no motor do carro; e dinamite, explosão, causar explosão. O Espírito de Deus, onde vai, ele explode com os laços do diabo e faz o povo de Deus triunfar. Só quem acredita nessa verdade pode adorar. O Senhor Deus é um Deus tão grande que permite que Barzilai ajuda Davi a atravessar o Jordão. E Barzilai ainda diz mais o seguinte: se você quiser, eu vou até além do Jordão contigo. Sabe o que eu quero te dizer? Quando eu aceitei a Jesus, eu conheci muita gente que também aceitou Jesus comigo. Eu conheci pessoas que foram na minha frente, eu conheci pessoas que se tornaram grandes homens, mas talvez por se estribarem no seu próprio conhecimento e deixar de confiar de todo o coração no Senhor, hoje estão desviados. Os que não estão desviados estão mornos dentro da igreja. Os que não estão mornos e os que não estão desviados estão trocando de mulher como se troca de roupa. Os que não estão trocando de mulher troca de homem como se troca de roupa. A vida toda embaraçada. Parece um jovem que seguia Jesus todo enrolado. Pessoas que acham que o Espírito Santo coloca limites para trabalhar. Ele é ilimitado. Conforme eu der liberdade, ele vai trabalhar na minha vida. Eu estava pregando outro dia na igreja Assembleia de Deus do Vida Nova, e aí Deus me deu uma palavra acerca da história de Jó. Quando o diabo se apresentou a Deus, o diabo se apresentou a Deus para acusar Jó 2 vezes. A primeira vez ele saiu da presença de Deus e ele não foi trabalhar na vida de Jó. Ele levou um tempo para depois vir trabalhar na vida de Jó, porque diz o escritor do livro de Jó: certo dia o diabo veio na vida de Jó. Certo dia me dá o direito de interpretar que o diabo estava confiante que assim que ele empenhasse uma investida contra Jó, ele iria derrubar Jó na primeira luta. Só que ele caiu do cavalo, se é que ele tem. A Bíblia diz que Jó não blasfemou contra o Senhor. A segunda vez o diabo se apresentou a Deus
Deus. E Deus disse: vice, observaste ele? Eu falei que ele é duro na queda. Eu falei que ele é um homem reto, temente, se desvia do mal. Ele é um homem íntegro. E o diabo diz também: eu toquei na matéria, deixa eu tocar na vida dele, e vamos ver se assim ele permanece fiel. A Bíblia diz que Deus dá uma ordenança ao diabo. Vontade permissiva, entenda, vontade permissiva de Deus. Você pode trabalhar na vida dele, mas poupa-lhe a vida. A Bíblia diz que o diabo veio e feriu Jó de chagas malignas, e mesmo assim Jó não amaldiçoou o Senhor, preferiu amaldiçoar o seu dia do que amaldiçoar o Senhor e pecar contra o Senhor Deus. Mas veja a diferença: a primeira vez o diabo demorou tempo para vir na vida de Jó. A segunda vez que ele se apresenta a Deus, a Bíblia diz: saiu Satanás da presença de Deus e veio a Jó feri-lo de uma chaga maligna. O diabo ficou mais endiabado ainda com Jó. Por quê? Porque na primeira ele não venceu, na segunda ele também não conseguiu vencer. Eu abro um parêntese, irmão, finalizando esta humilde introdução, dizendo a você para levantar a tua cabeça, porque ainda não é a hora de você parar e tampouco voltar atrás. Você já venceu uma, você já venceu duas, você já venceu várias provações. Não é esta que você vai perder, não é esta que Deus vai te desamparar. Por mais que o deserto se estendeu, por mais que a fornalha se aqueceu, por mais que o leão está faminto, por mais que o sol esteja escaldante, espera um pouquinho. Mesmo fraquinho, não te desvia da igreja. Daqui a pouquinho aquilo que está preso Deus vai soltar, aquilo que está amarrado Deus vai libertar, aquilo que é para vir Deus vai mandar. Mas não saia de dentro da igreja, porque aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar para adorar, para glorificar. Segure na mão do seu irmão, aproveita para dar um sorriso amarelado e diz para ele: teu lugar é aqui dentro. Se você já venceu uma, é porque você tem condições de vencer outras. Deus vai te ajudar a vencer, Deus vai te ajudar a passar esse Jordão. Quando a Bíblia diz, irmãos, que esse homem chamado Barzilai, ele é um homem usado por Deus, e ele ajuda Davi a passar pelo Rio Jordão, e se disponibiliza a ir um pouco mais, e a ir adiante. A Bíblia diz que Davi, já na bênção, já no reinado de novo, não fugindo mais de Absalão, porque Absalão está como muito crente, está enrolado nos carvalhos da vida. A Bíblia diz então que Davi já está no trono, Davi já está mandando e desmandando novamente. Aí ele quer abençoar Barzilai, ele quer honrar Barzilai. E Davi era crente mesmo, Davi glorificava a Deus por tudo. E eu entendo que quando ele estava fugindo, recebeu ajuda, quando ele estava sendo honrado, recebeu honrar quem lhe ajudou no tempo da desonra. Aí a Bíblia diz que Davi quer apresentar a Barzilai uma honra, uma bonificação, uma gratificação. Ele chega para Barzilai e diz: Barzilai, está na hora de você honrar junto, de você ser honrado por mim. Está na hora de você junto a minha, está na hora de você comer junto a minha mesa. Mefibosete está chegando lá, só está faltando você. Barzilai diz assim: não dá. Não dá porque eu sou velho. O salmista diz que passando de 80 anos é canseiro e enfado. E a Bíblia diz o que Barzilai apresenta a Davi como desculpa. Davi, eu não posso ir porque eu já tenho 80 anos. Já estou velho. Deixa eu ficar aqui para morrer e leva Quimã junto com você. Davi, eu já não tenho discernimento do bom e do mal.
eu já não consigo, eu já não tenho condições de ter o gosto. Eu não consigo, Davi, ouvir o que os músicos cantam. Ô Davi, eu vou te causar peso. Barzilai perdeu essas coisas já velho. Mas tem gente perdendo tudo isso numa tenra idade. E é sobre essas percas de Barzilai que eu quero falar para nós nessa noite. A primeira causa que ele perde, apresenta a Davi, o versículo de número 35 é: poderia eu discernir entre o bem e o mal? Estamos perdendo o discernimento de muitas coisas. Você julga necessário alguém vir aqui dizer o que é e o que não é pecado? Não precisa. Uma criança já sabe discernir um beijo de uma mordida, mesmo sem dentes. E uma das causas que a igreja não pode perder é o discernimento espiritual. É de Deus? Não sei. Vamos ligar para o Antônio Franco. Vamos ver o que ele vai profetizar. Vamos ligar para quem tem um dom de revelação. Quem sabe ele vai dar uma posição. Crente frouxo. O Espírito de Deus está onde? O discernimento mora onde? Se perdermos o discernimento, perderemos as famílias. Perderemos tudo. Porque eu não vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus para a minha vida. Proposta é o que não falta, feita pelo diabo. E proposta boas, porque não faz proposta ruim. Proposta de grande dinheiro, de alta posição. Como todo homem é olhudo, gosta de coisa grande, não espere e não liga nem para ver se é ou se não é de Deus. O menino é bonitinho, ele tem um cabelinho repartidinho, ele é cheiroso, tem um corpinho atlético, então vou casar com ele. Casou, apanha na cara e vai dizer: onde é que estava Deus? Deus estava ali. Você não teve o discernimento para saber o que era e o que não era de Deus. Barzilai perdeu com 80 anos. E nós vamos perder com quantos, irmãos? Discernimento. Saber o que é certo e saber o que é errado. O que vai me dar edificação e o que vai me destruir. Eu não sei saber o que é bom e o que é mal. O Espírito Santo não vem, mas não precisa vir com muito fogo. Ele tem que vir como um pombo, gemendo. Porque é mais fácil ouvir uma cartomante do que ouvir uma palavra de Deus. As pessoas têm mais honra do que uma Bíblia, uma palavra de Deus. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que é bom, o que é aprazível e o que não é. Se você perder o discernimento, tua vida está na UTI. Aqui, ó, não adianta fazer cara feia porque eu não tenho medo. E nem ficar olhando o pastor que ele é crente. E eu não estou pregando para a parede, não. Ai, aqui não tem. Quem fala isso que aqui não tem é porque é frouxo. Está pedindo desculpa do que prega. Não se pede desculpa do que prega. Irmão, tua vida está em perigo.
Peça a Deus discernimento das tuas atitudes e das tuas decisões. Quando foi consagrado, era crente para derreter, como diz os manezinhos. Depois Deus honrou, deu uma credencial, deu moral, porque é moral ser obreiro na igreja. Aí deixa das coisas de Deus para cuidar do dinheiro e diz assim, não, coisa de Deus é depois, eu tenho que fazer a minha vida. Você está enganado. A casa de Deus e as coisas de Deus continua em primeiro lugar. Honra essa gravata que você usa, seja macho. Deus te deu e Ele escolheu você. Tenha o discernimento para saber o que Deus entregou a você. Pelo amor de Deus, o pastor um dia me ensinou que igreja é nata. O que a gente suporta, a igreja não suporta. Então tenha o discernimento para o diabo não te enroscar, para o diabo não te enrolar, porque a igreja é remada pelo corpo. Ele diz, Davi, eu não posso ir contigo. Eu não posso ir contigo para Jerusalém, porque eu não sei discernir o bom do mal. E ele diz assim ainda, eu não posso ir contigo, porque eu não tenho mais gosto no que comer e no que beber. Vem para a igreja emburrado. Parece que tem mais vontade de fazer porcaria que o Satanás bota na frente. Parece que é mais fácil ter gosto por uma porcaria que o diabo ensina a fazer, do que estando na igreja com a alma refrigerada pelo Espírito de Deus. Antes dizia, alegrei-me quando me disseram. Hoje, odiei-me quando me disseram, tem culto. Eu não sei, eu não tenho mais gosto por nada. Eu não tenho mais gosto pelas coisas de Jerusalém. Eu não posso ir para Jerusalém porque eu não tenho gosto. Eu gosto de tanta coisa, mas de ler a Bíblia eu não gosto. O teu nível de cristão está lá em cima, está estourando. Só que fazer o que, né, irmão? O que o diabo oferece, ele bota o melzinho na ponta. Só que o fel é maior do que o nível do mel, né? E só sabe quando chegou o fel, quando realmente chegar nele e o mel acabar. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você baixe sua cabeça. Ramanacanto necovaragas pomanaracanto revenicalas. Que o Espírito de Deus coloque no teu paladar gosto pelas coisas de Deus. Que a nossa adolescência, que a nossa juventude, os irmãos, as irmãs, a igreja numa plenitude seja tocada pelo Espírito Santo e venha ter o paladar restaurado e renovado. E assim que o diabo lhe oferecer um prato de lentilha, ter um paladar afiado o suficiente para entender que é o diabo oferecendo e rejeitar, a fim de praticar, a fim de degustar só as coisas de Deus. Que a palavra de Deus seja escudo e broquel para a tua vida, e você venha degustar apenas as coisas de Deus. Que seja como Daniel, determinar no coração, não se contaminar com os manjares do rei. A tua vida vai ser melhor, a tua vida espiritual vai melhorar. Não vai precisar
precisar mandar levantar a mão, não vai precisar chamar gente famosa. Qualquer culto vai ser culto de adorar, qualquer momento vai ser momento de glorificar, qualquer lugar vai ser lugar de falar em línguas estranhas. Oh, aleluia! Como vou para Jerusalém? Eu não tenho mais gosto de nada. Ô Davi, não dá para mim ir para Jerusalém contigo, porque eu não consigo nem ouvir a voz dos músicos. Pessoas com comichão no ouvido. Deus vive falando. Deus vive falando. E tem a cara de pau de sair da igreja e dizer: não senti nada e Deus nem falou comigo. Não é que Deus não falou, é que teu ouvido estava cheio de outras coisas e não teve lugar para a voz de Deus. Só seremos cheios de Deus quando esvaziarmos do mundo. No livro do Apocalipse são 7 cartas. 7 cartas para 7 igrejas. Cada igreja é um tipo de crente. Crente que perdeu o primeiro amor. Crente morno. O crente que compactua com o diabo. Crente que tolera o pecado. E lá vai. Mas para todas essas igrejas, tem um texto que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai chegar um dia que tu não vai ter desculpa do teu pecado. Vai chegar um dia que tu não vai ter desculpa da tua vida de iniquidade. Porque para todo tipo de gente Deus fala. Ouve ou não ouve parte da pessoa, mas Deus fala, fala. Fala no vento, fala no fogo, fala na calmaria, fala pela natureza, fala por qualquer coisa. Até o diabo Deus já é capaz de usar para falar. Mas nunca poderemos dizer: Deus não falou. E eu me preocupo, porque estamos perdendo isso. Estamos perdendo o discernimento das coisas. Estamos perdendo o gosto pelas coisas. Estamos perdendo a audição pelas coisas. E quando se perde tudo isso, resulta no que ele diz assim: por que seria eu, teu servo, pesado ao rei? Ele não tem discernimento, não tem gosto, não tem ouvido, se torna pesado. É uma praga para as pessoas. Ele se torna pesado demais. Um dia o João pregou aqui: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Então faz uma autoanálise de tua vida e vê se você não está pesado. Vê se você não está se tornando pesado. Vê se você não está servindo como pedra de tropeço. Se você estiver com esses sintomas, você está sem o Espírito Santo de Deus frequentemente na sua vida. Porque é o Espírito que afina o diapasão do ouvido.
É o Espírito que nos dá gosto pelas coisas de Deus. É o Espírito que me dá discernimento. É o Espírito que me torna uma pessoa leve. Por mais que a cruz esteja parecendo pesada, o fardo é leve, o jugo é suave. Tudo isso advém da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a ficar sobre os pés comigo nessa noite. Eu vou ser muito macho fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Vai passar das 9 horas. Porque o Satanás das 9 já pegou alguém. Quando não era crente, rebolava até o chão até 5 horas da manhã. Agora, porque o culto vai passar das 9 e vai ficar brabinho, é? Eu quero orar por você aqui na minha frente. Preste atenção. Eu quero orar por você aqui na minha frente. Eu quero orar por você aqui na minha frente. Não, isso é vergonha. Coisa de Deus não é vergonhosa para ninguém, irmão. Coisa de Deus é honrosa. Eu quero orar por você aqui na minha frente. Você que sente que está perdendo uma dessas coisas na vida. Não adianta endurecer coração, porque aqui não é lugar para endurecer coração. Aqui homem que é homem chora, irmão. Eu quero orar por você aqui na minha frente. Você que percebe que está perdendo algumas dessas coisas aqui. Eu quero orar pela tua vida, porque Deus vai revolucionar os teus sentidos nessa noite. Eu quero orar por você, porque Deus vai revigorar e aflorar os sentidos de novo na tua vida. Deus vai aguçar o teu paladar pelas coisas dele. Deus vai aguçar a tua audição para ouvir as coisas dele. Para ouvir a sua voz. Eu não tenho mais prazer, eu quero orar por você. Eu não tenho mais prazer em servir a Deus. Eu me sinto cansado de pesado que eu estou. É por você que eu quero orar nessa noite. Oh, aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar por você que perdeu o gosto pelas coisas de Deus. Eu quero orar por você que perdeu a chance de muitas vezes Deus ter falado com você. E você, por não ter uma ciência, endureceu o coração. Mas hoje Ele provou a você que já falou muitas vezes e você que não deu ouvido a Ele. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Que você, quando chega numa encruzilhada, não sabe o que fazer. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Eu quero orar por você, para Deus te dar discernimento para uma vida de decisões. Eu lembro na mensagem da primeira santificação que os adolescentes tiveram, que eu preguei aqui. Como tomar decisões na vida. Tem coisas que você empurra com a barriga. Tem coisa que, por maior que ela seja, você não consegue empurrar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. São só essas pessoas que reconhecem que estão perdendo tais sentimentos, irmãos. São realmente só estas. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu não sei se você vai sair pulando, mas mais crente tu vai sair nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos.
Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você te apresente a Deus. Se apresente a Deus. E eu quero que você ore a Deus dizendo: Deus, guarda o meu paladar. Deus, me ajuda a ter gosto e prazer pelas coisas do Senhor. Oh Deus, me ajuda a ser sensível à tua voz. Me ensina, Senhor, a ser sensível à tua voz. Me ensina a ter o discernimento necessário. Me ajuda, Senhor. Fecha os teus olhos e vai orando a Ele nessa noite. Feche os teus olhos e abre a tua alma, dilatando ao Senhor e dizendo: eu preciso de ti, Senhor. Limpa os meus olhos para que veja tua glória em meu coração. Não retira de nós o teu Espírito, Senhor. Livra-me das tentações. Nós não queremos perder o que Barzilai perdeu. O teu tocar. Nós queremos estar ativos na tua obra. Coração sedento. Afina o diapasão, Senhor. Clama por ti, Jesus. Vem, derrama sobre a igreja o teu amor. Com teu olho santo cura as feridas. Vem e toma o teu lugar. Restaura, liberta, transforma os corações. Restaura, renova, transforma os corações. Abraça a pessoa que está do seu lado e ore. Coração Peça a Deus, ajuda o meu irmão a não perder essas coisas. clama por ti. Ore por ele, peça a Deus, Jesus. guarda a vida dele. Guarda a vida dele. Vem, derrama sobre a igreja o teu amor. Com teu olho santo, vem e cura as feridas. Vem e toma o teu lugar. Restaura, liberta, transforma os corações. Restaura, renova, aviva os corações. Que o teu Espírito, Senhor, faz revigorar os sentidos na nossa vida. Os corações. Que o teu Espírito nos ensina a ouvir a tua voz, guardar as tuas promessas. Que o teu Espírito, Senhor, Os corações. nos proporciona prazer ao vir à tua casa. Vem, derrama sobre a igreja Dá-nos o discernimento, Senhor.
temos alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Se temos alguém que teve todas essas percas e você quer aceitar a Jesus nessa noite, nós queremos orar por você e que o Senhor venha restaurar, restituir essas percas que você teve. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.